Bom dia, igreja. Vamos orar. Pai Celestial, sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações, mas algumas respondes e outras não. Sei também que nem sempre o teu povo pratica as coisas que o Senhor transmite por intermédio dos seus mensageiros. Mas eu quero pedir uma graça especial para este povo do Talatona, para que possa praticar o que hoje vai ser dito. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 12. E vamos começar a nossa reflexão. O tema que trazemos para hoje é a família, é o centro da vida religiosa. O centro da vida religiosa é a família. E nós fomos para o capítulo 12, porque está aqui mencionado o termo família, e é também aqui onde a nossa religião começa. E diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra de Deus. Amém. Quando Deus decidiu transformar o mundo, porque até então a humanidade estava sob o governo humano, e havia muitos impérios, havia muitos governantes, pessoas poderosas, pessoas que diziam, tiram a vida àquela pessoa, e se tirava a vida. E também havia muita idolatria. Muitos desses reis eram adorados como deuses. Hoje falou-se de Faraó. Faraó era um dos deuses mais temíveis daquela época. E Deus decidiu mudar essa situação. Deus decidiu transformar esta situação. E é interessante que quando Deus pensou em transformar o mundo, Ele começou com uma família. Amém. Ele chamou Abraão, tirou-lhe da sua parentela e disse que havia de ir num outro sítio, ele e a sua família, e que Deus tinha um projeto com ele. E o projeto que Deus tinha era o projeto de abençoar todas as famílias. O centro da vida religiosa é na família. Deus podia ter começado a trabalhar com o imperador. Havia um estado lá, o estado dos caldeus, de Ur. Mas Deus decidiu trabalhar com uma família. E Ele chamou Abraão
e sua família. E ele tinha um projeto de abençoar todas as famílias. Ele não disse que havia de abençoar todos os estados. Deus não abençoa os estados. Deus abençoa as famílias. E todas as ciências humanas concordam que o núcleo da sociedade é a família. E isto veio desde o princípio. Não é a ciência que o disse pela primeira vez. É Deus que disse pela primeira vez que a família era o centro de tudo. A família é o centro da vida religiosa. A família é o centro da educação. A família é o centro do ensino. A família é o centro da produção. Mas, infelizmente, ao longo da história, outras instituições foram usurpando tarefas e responsabilidades que originalmente eram da família. Hoje estamos numa situação tal que já não somos mais nós os responsáveis pela educação dos nossos filhos. O responsável pela educação dos nossos filhos é a tia da creche. Os responsáveis pela educação dos nossos filhos é o senhor professor. E o responsável pela educação religiosa das nossas crianças é a tia Edith. Não estou a dizer que a tia Edith não deve continuar, mas estou a dizer que não vale a pena trazer as tuas crianças na escola da tia Edith se você não tiver o ensino bíblico lá em casa. O centro da vida, na verdade, de toda a vida, é a família. A organização da vida familiar transborda para as ruas. Aquilo que uma sociedade é na rua, aquilo que se passa na escola, aquilo que se passa na igreja, aquilo que se passa na empresa, aquilo que se passa no partido, aquilo que se passa no Estado, aquilo que se passa no Conselho de Ministros, aquilo que se passa no Parlamento, é o reflexo do que se passa lá em casa. É Deus que está a dizer estas coisas. Mas então, afinal, o que é família? Família é um número de pessoas que têm alguma coisa em comum. E há dois tipos de família. A família carnal, que nasce da vontade do homem e da mulher, naturalmente, e a família espiritual, que nasce da vontade de Deus. Outro dia, lá no livro de João, podemos ler, encontramos o Senhor Jesus a conversar com Nicodemos sobre vários assuntos, e a dado momento estavam a falar sobre o novo nascimento, e Jesus deixou bem claro que existem dois tipos de família. Já encontramos. Nós vamos para o Novo Testamento, no livro de João 3, São João, capítulo 3, versículo 6. E o Senhor Jesus estava a conversar com Nicodemos. Nicodemos era um deputado da Assembleia Nacional e ele tinha medo de falar em público acerca de Jesus. Isto não é novo.
alguém estava a reclamar que os deputados do MPLA e da UNITA, que também são da igreja, têm medo de falar no parlamento as coisas de Deus. Não é novo. Aqui temos um deputado que veio à noite falar com Jesus e disse: mas senhor, você só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz essas coisas se não veio de Deus. E eles tiveram uma conversa interessante. E depois Jesus disse: então você é deputado e não sabe essas coisas. Há muitos deputados, irmãos, que não sabem estas coisas. Foram lá eleitos para fazer o número. E então, a dada altura, Jesus disse: olha, você, para entrar no reino dos céus, vamos ler 3:6, e diz assim, vou começar um pouco acima para nós compreendermos o contexto. No versículo 3 diz assim: e a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar no ventre de materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, há duas famílias: há a família da carne e há a família do Espírito. E o centro da vida religiosa é na família. É nessas duas famílias, a família carnal e a família do Espírito, onde acontece a vida religiosa. Por outras palavras, a vida religiosa acontece lá em casa e acontece aqui no templo. Lá em casa está a família carnal. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos, os meus sobrinhos, todos aqueles que vivem debaixo do teto comigo são a minha família. E é ali onde deve acontecer, ao longo de toda a semana, a vida religiosa. E então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, nos reunimos aqui no templo como família espiritual. E Deus levantou Abraão do meio da sua parentela, levou numa outra terra e trabalhou com Abraão de tal modo que da família de Abraão, Deus fez o projeto de abençoar todas as outras famílias. E a pergunta que se coloca: mas então o que Deus fez para abençoar as famílias? Deus instituiu um conjunto de leis, um conjunto de estatutos, um conjunto de regras que deviam ser aprendidas e ensinadas no lar e deveriam ser aprendidas e ensinadas no templo. A bênção das famílias seria o resultado do cumprimento dessas regras. E durante o tempo que Deus trabalhou com Israel, Deus produziu cerca de 630 leis, das quais os 10 mandamentos são os mais importantes. E a obediência e o cumprimento, a prática dessas leis é que iriam redundar na bênção. E não é por acaso que Israel, até hoje, é uma das nações, apesar das várias vicissitudes, apesar das perseguições por que passam, não é por acaso que Israel
ainda é uma das nações mais abençoadas do mundo. É porque ela mantém e pratica essa tradição de ensinar no lar a palavra de Deus. Amém. Se nós não tomarmos a decisão, cada família que está aqui representada, se não tomar a decisão de ensinar no lar a palavra de Deus, e não é só ensinar, mas praticar. O Senhor Jesus também confirmou isso, e nós podemos ler isso em João 1,12, precisamos de ler porque reafirma que nós somos membros da família de Deus. Em João 1,12, é um bocadinho atrás, aí nós lemos, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Os nossos filhos lá em casa, que ainda não se converteram, só são nossos filhos. Ainda não são filhos de Deus. Não existem netos de Deus. Não existem sobrinhos de Deus. Só existem filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Mas enquanto os nossos filhos, as nossas crianças, não se tornarem filhos de Deus, nós temos que lhes ensinar a palavra de Deus lá em casa. O culto familiar. Às quantas anda o culto familiar? Eu nem quero perguntar quem aqui na audiência tem um culto familiar, para não ficar decepcionado. Eu não quero perguntar quem costuma dar oportunidade à sua criança de ler ele mesmo a palavra de Deus. Os judeus têm uma tradição. A criança, enquanto não tiver 12 anos, o pai lê a Torá por ele. A partir dos 12 anos, já ninguém mais lê por ele. Ele mesmo lê com os olhos dele. E isso faz com que na comunidade de Israel não há ninguém que não sabe ler e escrever. Todos têm que saber ler e escrever, porque ninguém vai ler a palavra de Deus por ele. Isto parece brincadeira, mas não é brincadeira. É Deus que está a dizer isso. Que vocês têm que ensinar a minha palavra, assentados em casa, na umbral da porta, em todo lado. A mascote da criança, em vez de ser uma mascote de ouro, põe lá uma mascote de ouro, mas onde estão escritas as palavras que saíram da Bíblia. Amém. Às vezes nós metemos uma mascote onde está escrito 50 Cent. Vocês conhecem o 50 Cent, né? Os mais velhos não conhecem. Os jovens conhecem. Conhece quem é 50 Cent? Não conhece. 50 Cent é um rapaz que aos 22 anos de idade apanhou um tiro, parece, né? Não, vocês sabem tudo. Não ponha mascote de ouro no braço das crianças e escreve que está escrito 50 Cent. Ponha uma mascote que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho que morreu por nós. É isso que a tua criança precisa saber. Mas como nós não ensinamos isso em casa às nossas crianças, o resultado é o que está lá na rua. A organização da vida familiar
transborda para a rua, transborda para a creche, transborda para a escola. E a organização da vida do templo transborda para as instituições. Amém. O que se passa na Assembleia Nacional, o que se passa no Conselho de Ministros, o que se passa na empresa, o que se passa no Ministério, porque lá estão lá os mais velhos, é o reflexo do que se passa nos templos. Aliás, nem templos mais existem. O templo devia ser o lugar mais bonito, mais bem organizado, né? O templo é o sítio do silêncio, é o sítio da arte, da beleza. O lar também. Mas como os nossos templos, os nossos lares estão uma desordem, as nossas instituições também são uma desordem. Outro dia o Senhor Jesus encontrou aqueles cambistas a trabalhar no templo e disse: os feiticeiros saem daqui, porque o templo, a casa de Deus é para adoração, mas vocês se transformaram em salteador, né? Um covil de salteador. Os templos foram assaltados por salteadores. E como é que você quer que o José Eduardo dos Santos, mais o outro presidente ou outro ministro, vai ter respeito da vida humana, vai ter respeito do erário público, se no próprio templo rouba-se e dormem-se com as mulheres dos outros e fazem-se coisas horríveis? O centro da vida religiosa é na família. A família carnal e na família espiritual. E o que se passar nesses 12 espaços vai transbordar para fora. O que transborda deste templo para fora? Uma mensagem como essa não vai transbordar. Vão transbordar outras coisas. Mas Deus quer transformar a sociedade. E para Ele transformar a sociedade, Ele quer trabalhar com as famílias. E trabalhar com as famílias é dar-lhes a sua palavra. E vocês sabem de que a palavra de Deus é constituída? É interessante. Eu fiquei a refletir nessas coisas. Mas a palavra de Deus quer essencialmente duas coisas. A bênção, toda a bênção que nós estamos a procurar, resumindo e concluindo, é o bem-estar, é a saúde. E Deus instituiu leis para a higiene física, são as leis cerimoniais, e leis para a higiene espiritual. Não foi Pasteur que disse que para haver saúde nós precisamos da higiene. Tem aqui médicos, né, que podem confirmar isso. Se nós tivermos o nosso corpo limpo, se nós tivermos a nossa casa limpa, se nós tivermos a nossa sociedade limpa, nós já temos mais de metade da saúde garantida. Amém? Saúde é higiene. E Deus sabia isso. Então Deus fez um conjunto de leis, são 360 leis, sobre o que você deve fazer com o teu corpo, com o que você tem que fazer com as coisas à sua volta, a higiene física. É por isso que os fariseus estavam sempre em debate com Jesus. De vez em quando Jesus não lavava as mãos e comia só. Ei, violou a lei. E porque Jesus violava de propósito. Sabem por quê? Porque Deus instituiu leis para a higiene física e leis para a higiene moral. Mas os fariseus estavam muito preocupados com manter a sua higiene física, mas moralmente eram como sepulcros. Jesus disse: vocês são como os sepulcros, aqui em cima tudo muito bonito, mas lá dentro está a cheirar mal, está cheio de ovo. E eles ficaram chateados, mas bem feito, é verdade.
Jesus disse, ok, está bem. Ou vocês fazem as duas coisas, ou vocês mantêm a vossa higiene física e mantêm também a higiene moral, e assim está bem. Ou se vocês tiverem que deixar cair alguma coisa, então deixem cair a higiene física. Foi isso que Jesus estava a dizer. Jesus não veio para deixar cair a lei. Ele disse, não, eu não vim para nenhum til da palavra de Deus vai sair. Aqueles cuidados todos com a higiene continuam. E a ciência ainda veio reforçar ainda mais. O sacerdote não podia tocar no cadáver. Se tocasse no cadáver, tinha que tomar banho 3 vezes por dia. O sacerdote parece que tomava 3 banhos 3 por dia. Quantos banhos você toma por dia? Nenhum. É pecado. Olha só como é que está a nossa cidade. Como é que você quer ser abençoado se você vive num lugar porco, sujo? E isto é contra as regras. E Deus teve o cuidado de ensinar o povo de Israel até a maneira como tem que se cozinhar a comida. A comida não se cozinha só à toa. Tem regra para cozinhar. E ainda havia alguns animais que não se podiam comer, né? Não come o porco, não come o cão, não come o sapo, não come... Porque esses animais têm tênia, têm lombriga, têm vírus que não morrem com temperaturas baixas. Então não come. Porque Deus queria abençoar aquela família. Então Ele deu regras de higiene física. Agora o Eugênio Carneiro está à rasca com a higiene física da cidade. E milhares de crianças estão a morrer e não tem lá diabo nenhum, não tem lá Deus nenhum. Só está lá o incumprimento da vontade de Deus ao longo de muitos anos. Foi muitos anos de desrespeito à palavra de Deus. Foi muitos anos de acúmulo de sujidade. E a consequência é essa. E Deus disse, se vocês obedecerem às minhas regras, se vocês obedecerem aos meus estatutos, se vocês obedecerem às minhas leis, tudo vai bem. Tudo vai bem. Até só a cabrita vai ter 3 filhos. Vamos lá ler no livro de Deuteronômios, não é? Uma lista de bênçãos que as pessoas que Israel havia de ter se cumprisse as palavras de Deus que estão na Tora, que hoje estão aqui na Bíblia. A bênção que nós procuramos, e é por isso que nós vemos nos templos, é por isso que uns vão nos Quimbandeiro, é por isso que outros vão, todo mundo. Quem é que não quer estar bem da vida? Quem é que não quer ser abençoado? Mas Deus está a dizer que sim, eu posso vos abençoar, mas vocês precisam ser limpos. A pureza física e a pureza moral, sobretudo a pureza moral. O Ocidente não tem problema da higiene física, né? Mas agora vai ver como é que está moralmente. E a resposta de Deus, sabe qual é? Bin Laden. Eles não morrem de doença, eles não morrem de paludismo, porque não tem paludismo. Eles não morrem de diarreia, porque não tem diarreia. Um pão se cai numa rua aí na Alemanha, você pode apanhar, come, não tem problema. Já? Não faz isso aqui. Mas lá, mas moralmente eles estão corruptos. E Deus quer só higiene física? Não. Deus quer a higiene física e a higiene espiritual. Eles não morrem por causa de doenças, mas vão morrer por causa dos ataques dos terroristas. Pode levar esse vídeo e entrega no Obama. Ele pode me prender, mas eles vão continuar a morrer, porque eles deixaram a palavra de Deus de lado.
E Deus disse, como vocês, no livro de Romanos, como vocês me viraram as costas, então eu também vos virei as costas e vos entreguei a toda sorte de coisas que nem dá para falar. Homossexualismo. Não dá para falar porque tem crianças aqui. Outro dia Obama disse, eu não compreendo porque que só nos Estados Unidos é que tem os mass shooting, né? Sabem o que é isso? Uma criança de 13 anos chega, mata o pai dele e a mãe dele, depois vai na escola, mata também as crianças iguais. É uma nação que tem tudo. E as nossas filhas aqui querem ir nos Estados Unidos. Eu disse, vão. Mas lá no campus depois vai haver o mass shooting, né? O colega dele fumou de amba, compra uma pistola, porque as pistolas podem se comprar. Nos Estados Unidos você pode comprar a tua pistola, você que sabe. E depois primeiro chega em casa e ele pede dinheiro na mãe. Você não pode bater a criança. Se você bate a criança, o vizinho telefona no estado, o estado vem e te prende, porque você bateu a sua criança. Então a responsabilidade de ensinar os filhos passou para a criança. Em Israel, as crianças são do Estado. A partir de 8 anos, a criança vai já no kindergarten. Em plena violação da lei de Deus, a criança fica em casa e aprende a palavra de Deus em casa, com os pais. E quando chega aos 12 anos, ela mesma começa a ler. Isso quer dizer que o pai tem que tomar a providência de dos 0 aos 12 anos ensinar a criança a ler e escrever. Quantas crianças nesse país não sabem ler e escrever? E nós estamos à espera que o Estado faça isso. Lá em casa quem tem autoridade é o pai e a mãe. E as crianças obedecem. E as crianças aprendem com o pai e a mãe. Aqui no templo, a autoridade. Todos nós somos crianças. A autoridade está em Deus. Todos nós aqui, anciãos, diáconos, homens, mulheres, somos todos crianças aqui. Crianças de quem? As crianças de Deus. Amém. Ainda bem que vocês sabem que vocês são as crianças de Deus. E então, se vocês são as crianças de Deus, então vocês obedeçam ao que Deus está a dizer. Aquilo que você costuma reclamar dos teus filhos, dos adolescentes, de que não me estão a ouvir, é o que Deus está a reclamar de mim, está a reclamar do Zé Neto, do Ruben, aqui da Maria Zé. Não me está a ouvir. Não desobedeça mais a Deus, Maria Zé. Maria, tem 2 Marias aqui. Maria de Jesus. E ela até leva o nome de Jesus. Essa mesmo já é que devia mesmo obedecer mesmo tudo como Jesus. Jesus foi uma criança tão obediente que Deus disse, agora você vai morrer pelos outros. E ela aceitou. Amém. Jesus foi tão obediente a Deus que ela aceitou morrer na cruz por ti e por mim. E agora ele está a dizer isso, que a única coisa que ele quer é que você ponha esta palavra no centro, lá na mesa, em casa. Lá. E você lê. E a esposa lê. Se a esposa não sabe ler, alfabetiza. E a criança também lê. Se a criança não sabe ler, você lê por ela. Se já sabe ler, deixa ela mesmo ler. São palavras de Deus.
E Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e aplica, o que vai lhe acontecer? Vai lhe comparar com uma pessoa que construiu uma casa e construiu na rocha, e vieram os ventos, e os ventos bateram, e a casa não caiu. Eu já era um bocadinho grandinho quando o presidente Agostinho Neto declarou a independência aqui no 1º de maio. Ele só falou muito curto. Acho que é a única vez que ele falou curto. Ele disse: proclame perante a África e o mundo a independência de Angola. As pessoas queriam que ele falasse mais, ele já não falou mais. E aquilo foi um bom momento. Mas passado algum tempo também fez o esforço de acabar com a igreja. Essa deve ser uma das maiores manchas da vida dele. Ele não só não acabou com a igreja, como eu acho que daqui mais 50 anos o partido dele vai desaparecer. E a igreja se multiplicou também já de tal maneira que não é relevante. Talvez Deus também só multiplicou mesmo a igreja por multiplicar. Primeiro vamos só multiplicar, depois eu vou arranjar qualidade. Mas por enquanto é só mesmo preciso mostrar que a igreja não vai acabar. Assim mesmo corrupta como ela está, deixa-se multiplicar. Talvez um pouco mais corrupto do que o partido dele. Mas a igreja não vai acabar. A igreja só vai sofrer com as nossas desobediências, só. Ela vai ser insípida. Ela não vai ser útil na transformação da sociedade. Por causa dessas coisas todas que nós já falamos. Primeiro, porque as próprias famílias da igreja são as que menos ensinam a lei de Deus aos seus filhos. É a própria igreja que não faz a vontade de Deus. E como ela não faz a vontade de Deus, Deus não pode abençoar todas as nações, todas as famílias. E falar em todas as famílias, no fundo, é falar nas nações. Porque as famílias são constituídas por nações. E talvez também deve ser por isso que outras instituições foram tentando tirar a responsabilidade da família. Eu fico sempre revoltado quando as pessoas ficam a dizer que o Estado não fez, que o Estado não... Está certo. Depois Israel virou um Estado, né? Depois virou um Estado. Mas Deus trabalha com as famílias. É com as famílias que Deus começou com uma família nuclear, Abraão e seus filhos. Depois Jacó fez mais filhos, ficou uma tribo, ficou uma etnia, ficou uma nação. Mas é uma família. Uma família são aqueles que têm alguma coisa em comum, partilham um território. Nós, os angolanos, podemos nos considerar uma família. Partilhamos um território, partilhamos uma cultura. Mas como é que estão as nossas famílias nucleares? Que ensino nós passamos às nossas famílias sobre a necessidade de termos higiene física e higiene moral? E Jesus disse: se há alguma coisa que é mais importante, é a higiene moral. E como é que está a nossa higiene moral? Quanto dinheiro nós gastamos, nós mesmos, pais, gastamos para comprar televisores. Cada um compra um televisor maior do que ele viu na casa do vizinho, né? Tem de 21 polegadas. Agora qual é o maior polegada? Tem o plasma, né? Plasma é mais ou menos da minha altura.
para mostrar Zap, mais TV Cabo, mais DSTV e outros, tudo sujeira. Não temos tempo para ler a Bíblia com a família, mas temos tempo de ver novelas brasileiras, e Fox e outros, MTV, que é tudo sujeira. E somos nós, os diáconos, os anciãos, os evangelistas, os cristãos. E esta questão de cuidar da família é tão importante que o apóstolo disse: olha, aquele que não governa bem a sua família não pode ser diácono nem ancião. Não é? Porque o centro da vida religiosa é lá em casa. Se lá em casa as coisas estão a ir mal, o que é que você vai fazer aqui no templo? Porque no templo vêm as famílias de casa, onde ficaram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vêm aqui. E os judeus no sábado vão no templo para partilhar as experiências de vida que eles tiveram com Deus. E Deus é hóspede lá em casa. Onde essa palavra for lida, Deus está lá. Deus comunica-se por esta palavra. Enquanto nós não colocarmos o ensino da palavra de Deus no centro das nossas vidas, no centro das nossas famílias, esta sociedade não vai transformar. O Ocidente, que hoje é um continente rico, tudo aquilo foi resultado do investimento que os seus pais fizeram naquela época, quando eles meteram a palavra de Deus no centro das suas vidas. E as bênçãos vieram. E quando eles se apostataram, quando eles deixaram de amar a Deus, quando eles deixaram de obedecer às leis de Deus, o resultado é aquele também. Deus é o dono de toda a terra. Não importa a Deus mandar os árabes para ir viver na Europa. A Europa não é terra dos indo-europeus. A Europa é terra de Deus. Daqui 1000 anos os europeus podem ir viver noutra parte do mundo e os africanos irem na Europa. É Deus que faz a história. São coisas muito sérias. E a única maneira que nós temos de garantir que a nossa nação seja abençoada é atermos-nos a esta palavra. E antes dessa palavra chegar na cidade alta, tem que começar na sua casa. Isso vai levar tempo. Essa situação de miséria, não vale a pena pensar que no próximo ano a situação vai melhorar. Não. Nós levamos 40 anos para criar esta crise e vamos precisar provavelmente 20 anos com a graça de Deus e com muito empenho para nós termos. Eu já não vou a tempo de ver a bênção nesse país. Eu não tenho mais esperança de ver alguma bênção nesse país. Um país limpo, organizado, com autoestradas, com jardins, com parques infantis, com shopping, com escola, não sei o que tal. Eu já não vou ver mais esse país. Eu vou contribuir para este país. E se há alguma contribuição que nós podemos fazer, é de disseminar esta palavra. Há muitas famílias nessa igreja que estão metade. Vem o homem e a mulher não vem. Vem a mulher e o homem não. Nós temos que ter um programa de trazer essas partes das famílias que estão a faltar aqui nessa igreja. Nós temos que ter programas de trazer o marido da irmã que está aqui e a esposa do irmão que está aqui. E há aqueles que não têm uma família física, mas têm a família espiritual. Amém. O apóstolo Paulo disse: olha, seria bom se ninguém tivesse uma família particular, né? Porque aí ele tirar os gozos dessa família espiritual, né? Aquele que tem esposa e aquele que tem marido tem que se preocupar com o quê? Com dar de comer à família. Mas aquele que não tem esposa, não tem marido, ele pode se dedicar a full time, a 100% à igreja. Pode ficar aqui, ensinar,
Pode ficar aqui alguém precisa ficar aqui das 6 horas 19 só a ensinar esta palavra de Deus. Mas o ensino aqui no templo precisa de encontrar um terreno fértil do ensino lá de casa. Palavra de Deus. Amém.